Oi, Acho que agora vamos conseguir começar. boa noite. Boa noite, Será que estão conseguindo sejam ver a todos muito gente? Eu não sei porque. bem-vindos. Eu acho que. Estão Será que conseguindo nos ver? foi que o Instagram estava. Eu acho que o Instagram está um pouco sobrecarregado, porque tem muitas lives ao mesmo tempo. Eu acho que não está conseguindo carregar. Não sei se estão conseguindo ouvir a gente aí. Tá tudo certo? Estão conseguindo nos ouvir? Se puder, responde só para a gente saber se está conseguindo ouvir, gente. Tá tudo certo? Ah, que ótimo. Ok. A gente demorou um pouquinho porque a gente estava tentando configurar, porque o Instagram está muito sobrecarregado. Então, gente, olha, a gente fica muito feliz com a participação de todos vocês. A gente quer fazer uma coisa bem dinâmica, porque nós, há 4 anos, organizamos o seminário Inspirados pelo Autismo, pela Faculdade de Medicina de Campos, pela Coordenação de Extensão, e esse ano a gente ficou sem essa possibilidade, não é? Por causa da pandemia do coronavírus. Então, a gente criou, né, pensou em criar essa live como uma maneira da gente poder refletir, né? E a gente, amanhã é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo, e a gente, então, hoje está aqui nessa proposta de conversar um pouco, de cada vez mais reforçarmos a importância da intervenção precoce, da identificação precoce dos riscos para o autismo, né? Porque a gente, cada dia, compreende, vê na nossa prática o quanto a intervenção precoce é importante, é necessária e o quanto ela dá bons resultados. E é isso que a gente quer conversar um pouco, orientar um pouco, sejam pais, os nossos colegas profissionais, conversarmos um pouco. Então, a gente vai começar com a Laura, que vai falar um pouquinho para a gente da conceituação, o que é o autismo, para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Primeiro, boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou Laura, sou pediatra. Tô vendo um monte de gente aí, um monte de mãe das minhas crianças. Boa noite, gente. Fiquei feliz que tá todo mundo aí. Tô vendo um monte de colega também que trabalha comigo. Eu vou falar um pouquinho, assim, vou começar bem do básico mesmo, né? Sobre as definições, o que é o TEA, epidemiologia, sinais precoces, intervenção precoce. Vou fazer bem assim um apanhado geral, começar bem do basiquinho, né? Para a gente fazer aquele resuminho. Então vamos lá. Primeiro, vou falar o que é o TEA. Eu coloquei uma aulinha aqui do lado no computador para a gente ir se guiando e não se perder, tá? Para poder a gente não esquecer nada. Então, o que é o TEA, na verdade? O TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente diz que é um transtorno global do desenvolvimento, né? Que compromete o indivíduo como um todo ao longo da sua vida. Ele varia muito na sua forma de apresentação, gravidade, intensidade, então o que muitas vezes dificulta o diagnóstico, até mesmo para a gente, profissional, que está acostumado a lidar com esse tipo de transtorno. É caracterizado por duas principais características. Uma é o déficit de comunicação e interação social, que é muito marcante, e a outra que são comportamentos repetitivos e estereotipados. É a outra característica muito importante. A gente sabe que vem crescendo muito o número, né, de autistas diagnosticados. Eu anotei aqui uns dados novos que foram liberados agora, dia 26 de março, pelo CDC. A gente sabe que em 2004 a gente tinha 1 para 166 nascidos, crianças nascidas. Em 2014, aumentou para 1 para 59 nascidos. Em 2020, esse ano, já está em 1 para 54. Então, assim, de 2014 para 2020, houve um aumento de 10%, né, na prevalência. Então, assim, na verdade, não se sabe exatamente a causa, né, do aumento do número de casos. Não se sabe se por maior diagnóstico, maior conhecimento, né, do transtorno, com maior possibilidade de diagnóstico, não se sabe se ainda algum fator desconhecido, né, levando realmente ao aumento do número de casos. Porque a gente sabe que existem tanto os fatores genéticos envolvidos quanto os fatores ambientais.
né, além de outros. Então, assim, o que a gente sabe é que realmente a prevalência vem aumentando bastante. O que eu vou falar também aqui, mas eu vou deixar até para falar depois, é a questão da intervenção. Vou deixar mais para o finalzinho. A prevalência é maior em meninos, né? A gente sabe que a proporção é mais ou menos de 4 meninos para uma menina acometida, então, né, é maior em meninos. Geralmente, os sinais estão presentes nos primeiros 3 anos de vida, entre 12 a 24 meses, a gente tem os primeiros sinais, podendo aparecer até muitas vezes antes. Então, assim, o início é bem precoce. E em alguns casos a gente pode ter comorbidades associadas, como epilepsia, déficit de atenção e hiperatividade, síndromes genéticas e outros, né? A questão da intervenção, que eu vou falar, mas que ela vai complementar, que é muita coisa. Na verdade, a gente sabe que assim, o diagnóstico é difícil, é um diagnóstico clínico, né? Não existe ainda nenhum exame que confirme, que comprove é autismo, né? É autismo, não é autismo. Em muitos casos, são realizados exames para a gente excluir outras comorbidades que podem estar associadas. Mas o diagnóstico do autismo ainda é um diagnóstico clínico, tá? Baseado na aplicação de testes, e a gente tem inúmeros protocolos, inúmeros testes, né, de rastreio e diagnóstico, não é isso? Certo, é isso sim. Fala um pouquinho da consulta de 18 meses. Então, assim, eu como pediatra, vou falar um pouquinho, né, do que o pediatra, né, da questão do diagnóstico em relação ao pediatra. A gente sabe que existe, né, um protocolo que se chama MChat. Toda criança, mesmo em consulta de rotina, tem que passar pela aplicação do MChat. O que é o MChat? É um protocolo onde são realizadas perguntas para a mãe ou para o responsável que está acompanhando aquela criança na consulta, né? São várias perguntinhas, onde o responsável da criança vai responder sim, não. Ele é aplicado dos 18 aos 24 meses em consulta de rotina. Né? Meus pacientes, as mães sabem, eu pergunto um monte de coisa. Ele aponta quando, né, quando vê alguma coisa de interesse, quer fazer atenção compartilhada? Sim, não. Atende pelo nome? Sim, não. E várias outras questões. E aí, no final, essa criança ganha uma pontuação. Né? De acordo com essa pontuação, ela é dividida em, né, risco leve, moderado ou grave para autismo. E aí, de acordo com essa classificação, né, a gente tem que intervir, né, se realmente houver risco, tem que intervir e encaminhar para o especialista, né, para o especialista e para as terapias, para intervenção precoce. Isso é lei, tá, gente? Todo pediatra tem que aplicar o MChat em consulta de rotina, tá? Isso não é algo especial, isso tem que ser aplicado. O MChat está no site da SBP, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e tem que ser aplicado. Além desse, existem muitos outros. Esse é o para o pediatra, mas tem vários outros, né? Pode falar aí. São vários que são, né, até mais específicos, que aí né, envolve mais outras questões. O MChat, ele foi, digamos assim, escolhido, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas ele é muito importante, é um instrumento de rastreio e que pode ser usado também por professores, auxiliares de creche, né? Ele nos dá elementos, né, para depois virmos a fazer um diagnóstico. Então, ele é muito importante, sim, mas existem outros. Alguns precisam que você passe por um curso para poder aplicar aquele teste, o MChat não, e alguns precisam que a gente realmente se capacite para eles, outros não. A questão da gente usar, né, esses instrumentos, ela é boa, ela é útil, por quê? Ela dá mais segurança, tanto ao profissional quanto à família. Quando a gente estabelece aquelas questões, faz uma pontuação, quer dizer, e aí a gente consegue identificar pontos fortes e pontos fracos daquela criança.
Por exemplo, muitas vezes, cognitivamente, aquela criança está muito bem e a gente conseguiu identificar ele num teste, mas ela tem uma interação social muito comprometida e assim por diante. E aí você consegue também, identificando, como a gente diz, pontos fortes e pontos fracos, ir reavaliando constantemente aquela criança, né? Fez agora, aplicou agora, daqui a 6 meses a gente vai aplicar de novo, ou vamos aplicar um outro instrumento, como a gente disse, há vários. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente nomeia, inclusive, né, ADOS, o ADIR, enfim, há uma série de instrumentos que ajudam muito a gente nessa identificação. Quer dizer, o diagnóstico é comportamental, é clínico, e a gente usa instrumentos para nos ajudar, de certa forma, a validar até aquele diagnóstico, né? E aí a gente lembrou de falar uma coisa importante, gente, que é a questão do trabalho inter e multidisciplinar, né? Às vezes a gente tem uma dificuldadezinha com isso. A criança, né, ela recebe um diagnóstico, né, lá do neuropediatra, do psiquiatra infantil, e ela é encaminhada para as terapias. Ok, né? Vai para fono, vai para terapia ocupacional, vai para o psicólogo, vai para o psicopedagogo, enfim. Só que esses profissionais, muitas vezes, não se falam, não se comunicam, né? Às vezes, até quando pessoa, ligo, às vezes, para algum colega, a pessoa atende a gente, às vezes, meio desconfiada, alguma coisa assim, porque as pessoas não estão acostumadas a conversar, né? Então, é muito importante que esse tratamento seja multi-interdisciplinar, quer dizer, que os profissionais conversem, discutam o que estão fazendo com aquela criança, quais são os objetivos do trabalho com aquela criança, né? Até porque, como nós usamos uma metodologia que é lúdica, que é através da brincadeira, eu acho que todo profissional que trabalha com criança usa, né? Não é incomum a gente ouvir as mães dizerem assim: meu filho vai não sei para onde só para brincar. Então, a mãe, a família, né? A gente precisa estar sempre orientando aquela família. Né, hoje se fala muito em tratamento envolvendo os pais, né? Os pais como coterapeutas da criança. Isso é muito importante. Todos os estudos atuais falam nisso. Por quê? Há estudos que dizem que uma criança precisa de 20, 30, até 40 horas de terapia semanal. Mas a gente não pode esquecer que ele é uma criança. Ele está dentro do espectro do autismo, mas ele é uma criança. Ele precisa, né, ser criança, viver a sua infância. Ele precisa ter tempo livre, ele precisa brincar. Então, a maneira que a gente tem de fazer com que aquele tratamento seja mantido em outros espaços é tornando os pais coterapeutas, né? E isso há inúmeras formas da gente fazer isso. Então, uma delas é chamar os pais para participarem da sessão, estabelecer com eles objetivos mínimos para que eles possam continuar a fazer em casa, né? Ou, às vezes, o profissional diz: não gosto de colocar o pai na sessão, a mãe, porque a criança fica diferente, isso, aquilo. Ok, mas ele pode, de repente, assistir de longe, né, através de um vidro, a sua intervenção. Você precisa colocá-lo junto na sala, conversar com ele, ensinar a ele o que ele pode e deve fazer em casa. Assim também com a escola. Então, a gente precisa criar uma rede de apoio, né? Fono, TO, terapeuta, pedagogo, psicopedagogo. Nós precisamos, porque todos são importantes nesse tratamento. E a gente precisa criar essa rede junto com o médico, junto com a família, para o benefício da própria criança, né? Então, esse é um ponto que eu queria muito ressaltar hoje, que é a questão do 2 pontos: treinamento de pais, e há várias formas de a gente fazer isso, e também a questão do trabalho inter e multidisciplinar de verdade. Porque, né, às vezes, a família pensa que a criança está fazendo um trabalho, está sendo feito com ela um trabalho multidisciplinar, porque ela um dia vai na fono, outro dia vai na TO, outro dia vai não sei aonde.
mas os profissionais não se falam. E, às vezes, estão até agindo de forma em que um está prejudicando o trabalho do outro. Então, é muito importante isso, que os profissionais conversem, né? E saibam o que o outro colega está fazendo, quais são as propostas, quais são os objetivos do outro. Tá ok? Vamos lá. Então, vou deixar a Laura voltar a falar um pouquinho. Sempre assim, as pessoas perguntam assim, mas será que num bebê dá pra gente ver, ter alguma noção se aquele bebê pode ter algum sinal para autismo? Eu sempre falo assim, olha, é lógico que à medida que a criança vai crescendo, aqueles sinais de risco para autismo, eles vão ficando mais evidentes. Porém, em alguns casos, desde muito pequenininhos, realmente a gente já consegue, né, em alguns casos, observar alguns sinais de risco. Então, vamos lá. Por exemplo, a gente sabe, né, que um bebê de 6 meses, por exemplo, é um bebê que sorri, né? Um bebê que sorri para os pais, é um bebê que agita os bracinhos quando você chega perto do berço para pegar, né? Então, assim, um bebê que não tem essas atitudes, um bebê que não sorri, um bebê que não gosta de se aconchegar no colo, um bebê que não joga os bracinhos para ser pego, é um bebê que tem que acender uma luzinha na gente, né? É um bebê que pode estar fora daquele desenvolvimento que a gente diz um desenvolvimento típico, ou seja, esperado para aquela idade. Né? Da mesma forma, um bebê, né, de 9 meses é um bebê que gosta de brincar, é um bebê que, né, que gosta de esconder, achou, né? É um bebê que começa a imitar, né? Tchau, dá tchau, solta beijo. Então, um bebê que não faz isso, né, aos 9 meses, que não responde à tentativa de interação do adulto, é um bebê que tem que, né, acender a luzinha. Um bebê de 1 ano que não atende pelo nome ou que não, né, não balbucia sílabas, é um bebê que também tem que acender a luzinha. É interessante que algumas vezes o que chama a atenção dos pais é a questão da fala, né? A fala, às vezes, é a primeira coisa a chamar a atenção. E tudo isso que eu falei antes, às vezes, não são coisas que os pais se atentem tanto. Né? Por isso eu gosto sempre de falar. A interação, a questão, né, da interação não é só o falar. Né? A interação é a questão gestual, é a questão do sorrir, é a questão de responder quando você, né, conversa com o bebê, mesmo que o bebê não fale, ele te responde de outras formas. Né? Responde com gesto, responde com expressão facial, responde com a tentativa, né, de balbuciar, de colocar a linguinha para fora. Então, existem outras formas de tentativa de interação que a gente pode observar a ausência dela. Né, delas antes da fala. Né? Assim como um bebê, por exemplo, de 24 meses, que não fala frases com 2 palavrinhas, quer água, da mamãe, é uma criança que tem que chamar a atenção, né? Existe alguma coisa aí que está fora do esperado. Então, o que a gente chama de sinais de risco. Diante desses sinais, a gente tem que intervir. E o mais importante, que eu sempre falo, não tem que esperar um diagnóstico. Eu preciso esperar um diagnóstico de autismo ou de qualquer outra coisa para começar as terapias, para começar a intervir? Não. Viu que alguma coisa está fora do padrão, fora do esperado, fora do desenvolvimento típico, tem que intervir. Por quê? Quanto mais cedo for realizada a intervenção, melhores são os resultados. Né? A criança tem o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Todos nós temos, mas a criança em especial. Né? O que isso quer dizer? A capacidade do cérebro de responder aos estímulos ofertados, né? Aos estímulos recebidos. Então, assim, quanto mais estímulo ele receber naquele momento, melhores serão os resultados futuros. Então, a gente não tem que ficar esperando. Viu que algo está fora do esperado, a gente tem que começar a estimular, tem que intervir. Engajar nas interações socioafetivas, né? Então, não deixar de falar, conversar, brincar, tocar, cheirar, colocar no colo, né?
porque esses são poderosos estímulos à formação, né, das sinapses, das conexões neuronais, da inteligência e das relações socioafetivas, né, que são fundamentais na vida de todos nós. Tem alguns outros sinais aqui que eu separei, que sempre são questões que me perguntam muito nas consultas. Então, eu vou falar rapidamente, né, para as pessoas sempre atentarem para eles. Sinais de risco. Usar as pessoas como ferramenta. E aí me perguntam sempre, o que é isso? Usar as pessoas como ferramenta. É a criança que, por exemplo, se ela quer água, ela pega a sua mão, leva você até a geladeira para que você abra a geladeira e pegue a água para ela, né? Na verdade, ela usa a pessoa como um objeto para, né, para que ela consiga aquilo que ela quer. O apontar proto-imperativo, né? E não proto-declarativo, não para mostrar alguma coisa de interesse, né? Não para mostrar, né, para partilhar, né, de alguma coisa da qual ela gosta, de alguma coisa, né, do interesse. Então, isso é importante. Resistir à mudança de rotina. São crianças que, geralmente, elas têm muita dificuldade em mudar, né, daquilo que elas estão acostumadas. Se vão para a escola por determinado caminho, né, tem muita dificuldade, por exemplo, assim, em determinado dia precisarem ir por outro caminho, né? Sempre a rotina tem que ser a mesma. Dificuldade de interação com outras crianças. São crianças que, em geral, preferem estar sozinhas, preferem brincar sozinhas. Demonstrar apego não apropriado a objetos. Por exemplo, uma colher de pau ou uma tampa, né, uma tampa de um potinho. Coisas que, né, para gente que olha de fora, a princípio, são objetos que não teriam, né, sentido naquele contexto. Não manter contato visual, né? Não é que não olhe. Olha, porém não fixa, né? O olhar, é aquele olhar que a gente fala, um olhar um pouco vago. Agir como se não estivesse ouvindo. Essa é uma queixa que eu, como pediatra, ouço muito. Ah, Laura, eu chamo e ele finge que não está me ouvindo. Ele não me atende. Eu chamo pelo nome e ele não responde. Não é isso, né? Não está fingindo que, né, que não está ouvindo. Não é isso. Existe uma dificuldade realmente. Tem dificuldade, muita dificuldade para o pensamento simbólico, para a imaginação, né? Então, se você falar, vai chover canivete, esse sentido figurado é difícil de ser entendido. Não demonstrar medo de perigo, apresentar risos e movimentos não apropriados. E aí, dentro dessa questão, a gente tem vários, mas assim, o mais comum é o que a gente fala, é o agitar das mãos, né? Que é o balançar das mãozinhas perto da cabeça. Demonstrar resistência a contato físico, né? Que é o abraçar, o beijar. Dificuldade para compreender expressões faciais, a felicidade, a tristeza. Apresentar acentuada hiperatividade física, né? Que pode acontecer em alguns casos, agitação. Girar objetos de maneira bizarra, peculiar, roda do carrinho, ventilador, né? E outros. Resumindo, basicamente isso. Alguém colocou aqui a questão, né, do contato visual. Realmente, o contato visual nos chama, de todas as pessoas, inclusive da família, costuma chamar bastante atenção, né? A criança não fixa o olhar, geralmente ela olha na direção do nosso queixo e não dos nossos olhos, né? Mas aí, às vezes, a família fala assim muito pra gente. Mas às vezes ele olha, às vezes eu chamo e ele me atende. Sim, mas esse às vezes não pode ser às vezes, tem que ser quase sempre. Quer dizer, em torno de 70% a 80% das vezes que você chama, que você chama pelo nome, que você olha para ele, as crianças típicas te respondem da mesma forma, né? Elas olham para você, elas acenam, elas dizem, oi, estou aqui, enfim, né? Como qualquer um de nós. Então, essa falta de contato visual, ela chama muito atenção na maioria dos casos, né? Uma outra coisa que Laura falou ali, que é importantíssima para a gente também estar lembrando e reforçando, é a questão da brincadeira, né?
Essa criança, ela em geral, ela tem um prejuízo na função simbólica, que ela já falou. O que é isso? Uma criança típica, ela pega um pedacinho de uma caneta, coloca na axila e diz que é o termômetro, porque ela foi ao médico e o médico fez isso. Ou ela pega uma panelinha, né, e coloca a massinha plástica dentro e diz que está fazendo a comida, e bota no pratinho e come. Então, ela tem uma representação do real, né? Isso é pensamento simbólico. A nossa criança, dentro do espectro do autismo, e sempre lembrando que o espectro é muito amplo, então a gente vai encontrar crianças que falam melhor, crianças não verbais, crianças que aprendem com facilidade na escola e crianças que têm mais dificuldade e assim por diante. Então, muitas têm a dificuldade, retomando, com o pensamento simbólico. Então, a brincadeira dela é muito repetitiva, como a Laura falou. Ela vai pegar o carrinho e roda a rodinha, é o que ela sabe. Ou ela vai pegar a boneca e vai tirar a roupa, jogar os braços, puxar o bracinho da boneca. Ela não vai pegar aquela boneca e repetir uma ação, por exemplo, vista antes por um adulto, como ninar a boneca, botar no colo, dar banho, botar para dormir, que seria o típico, no desenvolvimento típico. Né? Existe uma dificuldade de dar função ao objeto, né? De colocar, por exemplo, o carrinho para andar, né? O neném para dormir. A dificuldade de dar a função adequada àquele objeto, né? O objeto é utilizado de uma outra forma, mas não com a função que deveria ser utilizada. Correto. E aí, o que acontece? Por exemplo, se ela pega o carrinho e só roda a rodinha, isso acaba, muitas vezes, afastando dos amiguinhos. Porque o amiguinho vai pegar o carrinho e vai buscar uma caixa de sapato e vai colocar o carrinho dentro da caixa, vai dizer que a caixa é a garagem, ou vai lavar o carro, dizer que está no posto de gasolina, e ela fica naquela ação repetitiva, né? Então, é importante a gente, pai, mãe, terapeuta, ensinar a criança a brincar, né? Aquilo que para as crianças típicas é uma aprendizagem natural, como colocar uma boneca, ninar aquela boneca no colo e ninar, para as crianças, né, dentro do espectro do autismo, nós vamos precisar ensiná-la a brincar, sim. Né? Ela vai, na verdade, aprender pela imitação, que é uma outra questão que eu queria muito ressaltar hoje, muito pouco valorizada por muitos profissionais, mas valorizadíssima nos estudos mais atuais que a gente encontra. As crianças dentro do espectro do autismo, elas não imitam, né? Elas têm problemas com neurônio espelho, a gente não vai se deter nessa questão científica, o importante é a gente compreender que elas não imitam. Então, ela não responde muitas vezes, por exemplo, eu encontro uma pessoa na rua, a pessoa olha para mim, sorri, diz, oi, Odila, eu digo, oi, fulano, tudo bem? Quer dizer, a criança típica dá uma resposta. Ela já aprendeu a imitar, porque ela vê o adulto fazendo isso, vê o outro coleguinha fazendo isso, e ela também vai fazer, vai falar para o outro, oi, tudo bem? A criança não típica, ela não sabe muitas vezes. Ela olha para o coleguinha está falando com ela, está cumprimentando, ela não sabe o que é fazer. Né? Então, ela vai precisar aprender determinados comportamentos e determinadas habilidades. Porque na nossa vida, a imitação é fundamental. A maior parte das nossas aprendizagens são por imitação. Né? Eu vejo alguém colocar uma roupa, eu coloco. Eu, criança, vou tentar colocar, mesmo que coloque errado, mas vou tentar colocar. Né? Eu vejo alguém comendo com um garfo, eu também pego o garfo e tento levar alguma coisa à boca, né? Então, essa criança tem um prejuízo muito grande na imitação. E esse prejuízo na imitação vai comprometer tanto as respostas socioafetivas, a interação social, que é aquilo que a gente vê de mais, geralmente, sério nos quadros de autismo, a falta de interação social. Então, essa criança que não imita, ela fica com a interação social comprometida, ela fica, muitas vezes, com a linguagem comprometida, né?
Então, é importantíssimo que a gente trabalhe com imitações. E aí, trabalho, digo, terapeutas em casa, desde imitações simples, como pegar uma latinha e bater e dar ela para... Agora é você, é a sua vez, até, né, imitações motoras mais elaboradas, imitações vocais, trabalharmos com música e gestos. Os gestos ajudam demais. As onomatopeias, né, os barulhinhos, né, o bichinho caiu na água e tchubum! Sempre usarmos expressões bastante, né, assim, exageradas até, né? Como é que o som dos animais, o cachorrinho, olha, ele fez au, au, au. Então, a gente sempre usar para que ela aprenda e imite. Então, a música é um excelente recurso, as músicas infantis, a gente trabalhar com gestos, né? Por quê? A imitação é um comportamento anterior ao desenvolvimento da linguagem oral. Então, ela precisa passar pela imitação, né? Então, é fundamental que na nossa terapia, seja o fono, psicólogo, TO, psicopedagogo, trabalhe com a gente, busque trabalhar com a imitação, para que ela desenvolva essa habilidade que não é natural para ela. E fica aqui muito uma sugestão, né? Quem puder, quiser, estude a questão da imitação nas crianças dentro do espectro do autismo. Que a gente vai ver, entender a importância disso. A imitação é importantíssima, não só para o diagnóstico, porque inclusive nos ajuda no diagnóstico diferencial, porque na maioria das outras transtornos, síndromes e tudo mais, a criança imita. Ela no autismo, ela não imita. Então, ela ajuda no diagnóstico, mas ela não ajuda só no diagnóstico. Ela é também um instrumento para tratamento. É uma habilidade que a gente precisa muito trabalhar, muito desenvolver, né? Acho que é isso, né? Uhum. E a gente também, né, precisa, enquanto profissionais, fornecer ferramentas, voltando à questão dos pais, né? Fornecermos ferramenta aos pais e à escola, né? Precisamos trabalhar com esses pais. A gente não tem muito essa cultura, né, de certa forma, educar os pais. Os pais ficam muito ansiosos. É muito comum, as famílias ficam muito desestruturadas diante de um diagnóstico desse. Então, é importante que aqueles terapeutas que estão envolvidos no tratamento daquela criança ajudem aqueles pais. Os grupos de ajuda são importantíssimos, em que os pais podem trocar também com outros que estão dentro da mesma dificuldade, né? Trocar informações, se orientar. Sempre a gente procurar ler, estudar, procurar fontes que realmente sejam de boa qualidade, sejam fidedignas. Tudo isso é importantíssimo para a família, é importante para o terapeuta, é importante para a escola, né? que é um outro braço do tratamento, que a gente pode tratar num outro dia. Né? A escola é fundamental. Existem vários estudos também que mostram que o tratamento feito por pares, quer dizer, pelas outras crianças, os colegas de escola, são bons terapeutas, excelentes terapeutas, que ajudam muito o tratamento daquela criança, tá? Mas a escola é um braço tão importante que a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Eu estou observando que tem algumas perguntas aqui. Laura conseguiu anotar alguma? Eu não sei se para a gente... Não, eu tentei ler, mas tá bem pequenininho que eu não consigo ler muito bem. Mas eu li algumas coisas sobre quando, né, a negação dos pais, que você já falou. Realmente isso é uma questão muito difícil, até para nós como pediatras mesmo, né, no consultório. É uma questão muito delicada. Não é fácil, né? Lógico. É um momento extremamente delicado que envolve toda a família e leva um tempo realmente para aquela família, né, aceitar,
se organizar diante, né, daquela situação. Na maioria das vezes, até quando os pais chegam para a gente, né, nós pediatras somos os primeiros profissionais a sermos procurados diante, né, dessa dificuldade. Em geral, nós somos os primeiros. E quando os pais, né, em geral, nos procuram, a maioria já vem, né, com aquela luzinha vermelha acesa. Ou porque já observou outras crianças da mesma idade do filho, ou porque a criança entrou na escola e aí, né, o professor notou que alguma coisa no desenvolvimento não estava, né, dentro do esperado para aquele momento, para aquela idade. Então, assim, quando chega para a gente e a gente precisa realmente conversar, né, sobre isso, é difícil. Para a gente também, como profissional, não é um momento fácil, é um momento delicado. A gente entende, a gente também se coloca no lugar né, da família. Não é nem um pouco fácil, mas assim, eu acho que diante da dificuldade, a melhor forma que a gente tem é enfrentar e para a criança, né, começar a intervir o mais precoce, como a gente já falou. Então, assim, mesmo que não se tenha um diagnóstico, mesmo que se observe só, né, que algumas coisas estão fora do esperado, a questão é essa, é intervir, intervir, intervir. Porque, né, não adianta a gente ficar ou, né, na negativa ou esperando, mas será que é, será que não é? Vou ouvir fulaninho, vou lá, vou no outro, vou no outro, vou no outro, esperando que alguém diga alguma coisa diferente e não, né, sem intervir naquela criança, que de fato é o que ela precisa, é o estímulo para se desenvolver melhor. Então, assim, independente, vamos estimular, 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 que é o recurso que a gente, é o melhor recurso que a gente tem. Eu estou vendo aqui, a Ada colocou que atendimento multidisciplinar é essencial, intervenção precoce, sim, no dentista, o quanto antes, e até eu vejo, né, às vezes ela e outros profissionais que trabalham de forma muito bacana, muito lúdica, né? Primeiro fazem a escovação lá no boneco, no Plínio, no outro lá, quer dizer, porque essa criança dentro do espectro do autismo, ela precisa muito da previsibilidade. Então, ela precisa saber o que vai acontecer. Então, quando você antes consegue simular uma situação, seja uma ida ao médico, seja cortar o cabelo, isso diminui o estresse. Ela precisa ser avisada antes, com antecedência, né? Ela precisa ir, de certa forma, assimilando aquela situação, né, para ela angustiante, às vezes até para nós mesmos, se somos adultos, para que ela já chegue naquele local com mais tranquilidade, né, sem tanta ansiedade ou tanta reação negativa, né, quando encontra com, né, determinadas situações ou determinados profissionais. Uma coisa também que eu lembrei aqui de colocar, gente, é muito importante a sensibilidade, né, do profissional, seja ele o dentista, né, o odontólogo, o pediatra ou qualquer outro terapeuta. A sensibilidade para perceber que cada criança é única, é uma, e ela precisará ser tratada de uma forma especial. Então, às vezes, o que a gente consegue, né, de bom resultado com uma determinada criança, a gente não consegue com a outra, né? Há dias que são frustrantes. A gente vai cheio daquela boa vontade, organiza nosso ambiente de trabalho, nossa terapia, e não conseguimos o resultado esperado. E já com outras a gente consegue, às vezes com mais facilidade. Então, é sempre um trabalho também de persistência, né? Da gente não desanimar, da gente criar, muito importante, a gente organizar o nosso ambiente de uma forma acolhedora para aquela criança, sem estímulos demais, né? Não adianta eu colocar 30 brinquedos ao mesmo tempo, que ela não vai brincar com nenhum. Então, eu tenho que pensar, e eu digo sempre, ter cartas na manga. Eu selecionei esse, aquele outro, mas eu sei que se eu precisar, ali em cima na prateleira eu tenho um outro. Então, a gente vai se organizando, e quanto mais experiência a gente tem, isso vai ficando um pouco mais fácil, tanto para o profissional quanto para a família, né? De compreender do que aquela criança precisa. A gente só tem que ter um cuidado, que às vezes a gente observa, que é
a gente não cair sempre na mesmice, ou seja, de certa forma, ficar no comodismo daquilo que a criança quer e aceita e pronto, né? Às vezes a gente observa assim, há um tempo atrás uma mãe pediu que eu visse uma criança, já um rapazinho, e me mostrou uns vídeos. Olha, ele adora terapia, e ela me mostrou uns 5 ou 6 vídeos. Eu juro que os 6 vídeos era a criança cantando parabéns. Legal, ele canta parabéns, fica ótimo. Mas não basta cantar parabéns. A gente vai começar de uma situação agradável, legal, ele gosta do parabéns, ok, nada contra. Mas a gente precisa apresentar novos desafios, porque a gente precisa que adquira outras habilidades, outros comportamentos, né? Se eu todo dia faço a mesma coisa, né? Até para mim é cômodo, eu já sei que ele gosta daquilo e tal, mas aí também ele não vai ter evolução, né? A gente não vai ver os avanços que a gente deseja. Então, isso a gente tem que ter um cuidado também para a gente não cair no comodismo. Porque eu brinco sempre, digo assim, até para os alunos, o problema do autismo é quando você tira a criança da zona de conforto. Ela quer só dinossauro, se você deixar, ela vai ficar o dia inteiro ali no cantinho, atrás da porta, brincando com o dinossauro. Tranquilo, não te dá trabalho, né? Não te incomoda, mas ela também não vai avançar. No momento em que você tentar tirá-la de trás da porta, né? Não que a gente vá fazer nada abruptamente, mas nós vamos precisar, né, convencê-la de que há espaços mais legais na casa do que ficar atrás da porta, de que o dinossauro é legal, mas que a gente também pode brincar de outras coisas. E aí, nesse momento, muitas vezes, ela se rebela, e é natural, qualquer um de nós faz isso, né? Quando nos tiram da zona de conforto. Mas nosso trabalho, principalmente de terapeuta, é esse: é desafiar, tirar da zona de conforto. Sempre tentando usar, né, do reforço. Eu não gosto de reforço externo no sentido de dar bala, biscoito, não. O reforçador precisa ser o próprio objeto. Se ela quer o carrinho e ela fez o que ela deveria fazer na sessão, sim, você vai dar o carrinho para ela brincar no final e vai dizer a ela como você fez tudo, legal, agora você vai poder brincar com o carrinho. Né? Ou o reforço positivo, parabéns, que legal, você fez muito bem, isso ajuda demais a qualquer um de nós, muito mais a nossa criança. Né? Reforçar a autoestima dela, mostrar o quanto ela é capaz, o quanto ela está crescendo, ela está melhorando, para ela e para a família. Isso tem um efeito importantíssimo, né? Um poderoso efeito. Passou uma pergunta ali, bem interessante, um pouquinho antes, sobre, assim, né, daquela questão, cada criança tem o seu tempo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Realmente, cada criança, né, tem o seu ritmo de desenvolvimento, né? Umas um pouquinho mais acelerados, outros um pouquinho mais lentos, porém, né, a gente tem o que a gente chama de marcos do desenvolvimento esperados para cada idade. Esses marcos, eles têm que ser respeitados, né? Então, assim, é aquilo que cada criança tem que estar fazendo em determinada idade. Então, a gente não pode, por exemplo, né, uma criança com 2 anos, ela tem que estar formando uma frasezinha com 2 palavrinhas, né? Dá mamãe, brincar papai. Eu não posso deixar com uma criança de 3 anos que não forma, né, uma frasezinha de 2 palavrinhas e dizer, não, vamos esperar, ele está no tempo dele. Não posso. Por quê? Porque aquele marco de desenvolvimento já deveria ter sido alcançado aos 2 anos e não foi alcançado, né? Então, assim, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com essa frase, né? Cada criança tem o seu tempo? Sim, porém, dentro dos marcos do desenvolvimento esperados para cada idade que devem ser respeitados. Tá bom? Foi uma perguntinha que passou ali atrás, mas que isso é uma coisa que sempre me deixa nervosa quando eu vejo, por isso que eu segurei para falar. Tem 2 extremos que a gente tem que ter muito cuidado. Esse de cada um ter seu tempo. Vamos esperar ela fazer 3 anos e entrar na escola para ver como é que fica a socialização. Gente, se um profissional disser isso, fuja dele, tá?
tem seu tempo, mas dentro de marcos. Eu sempre brinco assim, nenhum de nós usa fralda, né? Cada um tem seu tempo, mas se a gente usar fralda, a não ser que a gente tenha realmente algum problema, é um pouco estranho. Então, a criança de 3 anos que não fala, porque meu marido falou com 4 anos, 5 anos, né? Vamos acender uma luzinha, vamos procurar um profissional, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, esse é um risco. Vamos esperar, vamos aguardar. E o outro risco é a precipitação também. Porque para a gente, até chegar no diagnóstico, dificilmente a gente consegue numa primeira sessão ou numa primeira consulta, né? Por quê? A gente precisa ver aquela criança em diferentes momentos. A não ser, claro, aqueles casos muito clássicos, muito gritantes, que você bateu o olho, né, e já identifica. A não ser esse tipo de criança, a gente tem que ter uma cautela e ver aquela criança em diferentes momentos. Vários estudos também, inclusive no modelo Denver, que eu gosto muito, falam da importância da gente conhecer a criança no ambiente dela. Quer dizer, ir à casa da criança, a gente não tem muito essa prática, mas é uma coisa interessante para quem, né, quando é possível. Então, como a gente não consegue, às vezes, ir à casa da criança, eu sempre peço às mães que me mandem vídeos, recebo milhões de vídeos de milhões de situações em que aquela criança vive. Isso é super muito importante. Eu peço muito vídeo também, porque é uma forma da gente ver a criança fora daquele ambiente, né? Porque às vezes, seja no consultório, na clínica, né, onde a gente atende, é um ambiente estranho para a criança, né? Onde às vezes a criança tem medo, tá com medo, tá irritada, não quer estar ali. E a criança em casa, às vezes, age de forma diferente. Então, a criança no ambiente dela, para a gente é muito importante. Então, a questão dos vídeos, realmente, eu sempre peço também, filma e manda para mim, manda brincando, manda conversando, porque realmente faz toda a diferença para a gente. Realmente, os vídeos ajudam muito. E uma outra abordagem que eu gosto também, que é do ensino naturalístico, que é isso, é usar situações naturais da vida diária para ensinar alguma coisa, né? Quer dizer, a gente não precisa só daqueles momentos formais, lá da terapia, lá da escola, mas a gente pode criar situações na nossa casa e a gente, às vezes, vê e fica super feliz. Crianças que a gente atende, que a mãe em casa está tentando fazer alguma coisa, está se esforçando e manda um vídeo para a gente ver. Isso é super bacana. Quer dizer, você aproveitar todas as situações para estimular a interação social, estimular a linguagem, estimular a cognição daquela criança. Porque a gente sabe que há autistas que têm inteligência preservada, né? Geralmente é aquele grupo dos Aspergers, que tem uma inteligência preservada e uma linguagem também preservada, e isso, inclusive, dificulta bastante o diagnóstico, né? Mas, em geral, essa criança tem um déficit cognitivo, em torno de 70% a 80% da criança dentro do espectro, ela tem um déficit, né, cognitivo, alguma forma de deficiência intelectual, que a gente precisa muito trabalhar para recuperar, para ajudar, de forma que ela avance. Aí também as pessoas perguntam muito assim, tem uma idade para se fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico? Hoje, né, no DSM-5, não há mais idade estabelecida. A idade era em torno de 36 meses que você poderia fazer um diagnóstico. Hoje não há mais idade estabelecida, né? Então, em torno, geralmente, de 18 meses, o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, com a ajuda dos demais profissionais, conseguem, de modo geral, né, os que têm essa visão da questão do desenvolvimento, conseguem fechar um diagnóstico. Mas, como Laura falou, e é hoje assim, a fala mais importante aqui nossa é essa: não espere, leve seu filho, né, a um profissional que possa intervir precocemente. Ele só terá ganhos. Se ele tem um atraso no desenvolvimento, mesmo que ele não esteja dentro do transtorno do espectro do autismo, se ele tem um atraso, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser ajudado, ele precisa, né, que a gente ajude a recuperar esse atraso.
Isso é que é importante, né? É muito triste quando a gente se depara com crianças, às vezes, de 6, 7 anos, que nunca foram tratadas, né? E que elas chegam para a gente, às vezes, numa situação tão difícil, não que a gente, né, vai dizer não vai melhorar, não. A gente sempre aposta, confia com o nosso trabalho, dos colegas, ela vai melhorar. Mas já se perdeu muito tempo, né? E muitas vezes a família perde muito tempo porque ela quer ouvir de um profissional aquilo. Não, ele não tem nada, é assim mesmo, ele vai falar. Isso nada, isso é bobagem, estão inventando coisa. E aí a família, né, se conforta com esse tipo de resposta, se acomoda e não procura intervenção, não procura o tratamento. Isso é muito comum da gente encontrar, infelizmente. Né? Hoje isso aí está diminuindo, os profissionais estão mais preocupados e a gente fica muito feliz quando a gente hoje vê, né, médicos lá recém-formados lá da nossa faculdade de medicina atendendo aí, que eu brinco, nos postinhos da vida, e muitas vezes localizam, né? Outro dia a gente teve achei super interessante, um jovem médico de 30 anos, ele é oncologista, um pai foi à consulta e levou, por acaso, a criança, né, junto. E ele imediatamente identificou que a criança tinha realmente alguma coisa e a criança está dentro do espectro do autismo, né, nos encaminhou e a gente fica super feliz. Quer dizer que hoje os profissionais, né, em especial os médicos, né, porque os outros a gente já espera que tenha esse olhar atento, mas os médicos estão tendo um olhar mais atento para essas crianças, né, seja de que especialidade ele seja. Isso é muito bom, isso ajuda muito as nossas crianças. Né? Tem alguma pergunta aí, Laura, que... As que eu consegui pegar, eu acho que foram respondidas. Ou as que a gente não conseguiu responder, porque eu, sinceramente, sou iniciante em live, então eu não consigo... Nós, é a primeira que a gente faz. Olhar e ver e responder, não. Mas se essas perguntas ficam em algum lugar, pode deixar que a gente vai responder. O que a gente não responder, pode nos mandar no WhatsApp ou no Instagram. Direct, no Instagram, que a gente responde também. Tá? Alguém colocou assim, Odila, meu filho ainda tem, acho que 10 anos, ainda não fala. Sim, 40% das crianças dentro do espectro do autismo não vão falar. Né? Mas aí, mãe, a gente tem que ter uma outra preocupação antes do falar. É lógico, todo mundo quer que seu filho fale, né? A gente entende. Mas é importante, ele se comunica, ele consegue dizer o que ele quer, ele consegue, de alguma maneira, se fazer entender, já é um grande passo, né? E aí é muito importante a chamada comunicação alternativa, né? Que os fonoaudiólogos podem, né, e usam. São aqueles cartões de comunicação alternativa. Isso ajuda muito. Tem vários estudos que mostram que crianças que, depois que foram submetidas ao tratamento com a comunicação alternativa, com o uso de cartões, de figuras, vieram a falar. Né? Porque tem outros que, não, porque se usar isso ele não vai falar nada disso. A comunicação alternativa é importantíssima, né? E é da competência dos fonoaudiólogos. E ela ajuda, não que os outros profissionais não possam e devam usar, podem, mas o fonoaudiólogo é a pessoa mais competente para tal, né? E é importantíssimo o uso da comunicação com cartões, geralmente ela torna a criança mais serena, mais tranquila, porque quando ela quer se comunicar e não consegue, realmente ela muitas vezes se irrita, enfim, apresenta comportamentos chamados de disruptivos, né? Enfim, então é importante sim que ela tenha, possa ser trabalhada por um profissional que use a comunicação alternativa, se ela não fala. Tá? Alguma pergunta que mais que a gente possa... Aqui a nossa amiga Lilian, da Brincadeira Especial, disse que a comunicação alternativa ela é aumentativa. Sim, ela amplia o vocabulário das crianças. Ela tem... Está ouvindo? Gente... O pessoal está entrando aí.
Laura Mansur entrou. Gente, a gente só quer agradecer. Acho que o nosso tempo acabou. A gente quer agradecer. O Instagram cortou a gente. A gente só voltou para agradecer. A gente só quer muito agradecer e dizer que na segunda-feira agora, é dia 6, né, 18h30, nós vamos fazer uma outra live com a neuropediatra Natália Moriguchi, né, que muitos de vocês, inclusive, conhecem e tudo mais. Vai ser muito legal, para a gente poder concluir